Neste capítulo, nós iremos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da antiguidade. Vamos começar com o nascimento e os primeiros passos de uma mulher que desafiou impérios, Cleópatra VII Filopátora. Ela veio ao mundo no ano de 69, integrante da dinastia Ptolomaica, uma linhagem de origem macedônica que governava o Egito desde os tempos turbulentos que sucederam à morte de Alexandre o Grande. Sua infância se desenrolou na agitada e multicultural cidade de Alexandria, capital do reino ptolomaico. Esse local não era apenas o coração político do Egito helenístico, mas também um centro vibrante de conhecimento e comércio que conectava o Mediterrâneo ao mundo oriental. Cleópatra cresceu no luxuoso palácio real, que se erguia imponente diante do mar, mas mesmo em meio a tanto esplendor, o ambiente ao seu redor já anunciava tensões. O trono egípcio, naquela época, estava longe de ser estável. Seu pai, Ptolomeu XII, apelidado de Auleta, herdou um país fragilizado. O Egito, outrora uma potência mundial, enfrentava decadência econômica e forte dependência política. A influência de Roma crescia perigosamente, e o trono ptolomaico já não era respeitado como antigamente. Além disso, as disputas internas corroíam a unidade da família real, tornando o cenário ainda mais instável. Ptolomeu XII, assim como muitos de seus antecessores, governava mais com foco em preservar sua fortuna pessoal do que em cuidar do bem-estar de seu povo. Seu reinado ficou marcado por altos impostos e decisões impopulares que alienaram os egípcios. A maioria dos governantes ptolomaicos sequer fazia questão de se integrar à cultura local. Falavam grego, não aprendiam o idioma egípcio e mantinham distância das tradições nativas. Mas Cleópatra seria a exceção a essa regra. Ela recebeu uma educação esmerada, como era tradição entre os filhos da realeza helenística. O conhecimento grego era a base, mas Cleópatra foi além. Tornou-se fluente em diversas línguas, entre elas o egípcio, hebraico, aramaico, etíope e latim, um feito extraordinário para a época. Essa habilidade linguística, além de impressionante, se tornaria uma ferramenta política fundamental. Enquanto seus ancestrais mantinham-se distantes do povo, Cleópatra aproximou-se como nunca antes, adotando elementos da religião e cultura egípcia para fortalecer seu domínio. Ela se apresentou como uma encarnação da deusa Ísis, figura central do panteão egípcio. Ao se posicionar como uma deidade viva, Cleópatra não apenas reforçava sua autoridade política, mas também estabelecia um vínculo quase sagrado com a população nativa, que a via como uma verdadeira filha da terra do Nilo, algo inédito para uma monarca ptolomaica. Enquanto amadurecia, Cleópatra viveu cercada por um ambiente intelectual de tirar o fôlego. Alexandria era o lar da lendária Biblioteca de Alexandria, considerada um dos maiores centros de conhecimento da história antiga. É provável que ela tenha tido contato com os mais brilhantes pensadores de sua era, astrônomos, filósofos, matemáticos, todos contribuindo para moldar sua mente estratégica e aguçada. Mas o glamour da corte escondia perigos profundos. Em 58 a.C., uma crise atingiu o trono. Após ceder a ilha de Chipre a Roma, Ptolomeu XII foi deposto por uma revolta popular e fugiu para o exílio, buscando proteção dos romanos. No vácuo de poder, a irmã mais velha de Cleópatra, Berenice, usurpou o trono. Durante esse período turbulento, Cleópatra ainda era uma adolescente, mas observava tudo com atenção. Uma verdadeira aula prática sobre as intrigas e traições que permeavam a política dinástica. 3 anos depois, com o apoio romano, Ptolomeu XII retornou ao Egito, recuperando o trono à força e mandando executar Berenice. Essa demonstração brutal de poder ensinou a Cleópatra uma lição crucial. Dentro da política ptolomaica, o laço de sangue não garantia segurança, e sobreviver significava saber quando e como agir com firmeza. Após a morte de seu pai, em 51 a.C., Cleópatra, então com 18 anos, foi declarada corregente ao lado de seu irmão de apenas 10 anos, Ptolomeu XIII. Conforme mandava a tradição,
Os dois deveriam se casar para legitimar o governo compartilhado. Porém, desde o início, Cleópatra mostrou que não seria uma rainha passiva. Ao contrário de seu jovem irmão, que era influenciado por seus conselheiros, Cleópatra rapidamente assumiu o controle de fato, tomando decisões e enfrentando resistências internas com inteligência e estratégia. O conflito entre os irmãos não demorou a eclodir. O conselheiro eunuco Pótion, que liderava o círculo de influenciadores ao redor de Ptolemeu XIII, via Cleópatra como uma ameaça à sua autoridade. A tensão se intensificou a ponto de forçá-la a fugir da capital. Refugiada no deserto, Cleópatra organizou um exército para reconquistar seu trono, mostrando uma coragem e visão política incomuns para uma mulher de sua idade, e um senso aguçado de que alianças certas poderiam mudar o jogo. Ela encontrou essa aliança em ninguém menos que Júlio César, o general romano em ascensão, que havia acabado de derrotar Pompeu em uma guerra civil. Ao chegar ao Egito, César descobriu que Pompeu havia sido assassinado a mando dos conselheiros de Ptolemeu XIII, uma tentativa mal calculada de agradá-lo. Em vez disso, o gesto revoltou César, que logo foi envolvido na disputa entre Cleópatra e seu irmão. Segundo a tradição, Cleópatra encontrou uma maneira teatral de se apresentar a César, enrolada em um tapete ou embalada em tecidos finos. Foi entregue pessoalmente ao general romano. Esse encontro marcaria o início de uma das alianças mais famosas da história. Impressionado por sua astúcia, eloquência e charme, César decidiu apoiá-la. Com o apoio de César, Cleópatra retornou a Alexandria e travou uma guerra civil contra as forças de seu irmão. O conflito culminou em uma batalha sangrenta e, no mês, cerco da cidade, durante o qual parte da biblioteca de Alexandria foi consumida pelas chamas. No fim, Ptolemeu XIII morreu afogado tentando fugir, e Cleópatra emergiu como a única soberana legítima do Egito. Para manter as aparências, ela se casou com seu outro irmão mais novo, Ptolemeu XIV, mas agora o poder estava totalmente em suas mãos. A aliança com César não só garantiu sua posição como rainha, mas a levou ao centro das disputas políticas de Roma. Cleópatra estava apenas começando sua trajetória como uma das figuras mais enigmáticas e influentes do mundo. Após a morte de Júlio César, o destino de Cleópatra ficou em um fio. Ela compreendia claramente que sua sobrevivência e a do Egito estava diretamente ligada a como os novos líderes romanos enxergariam sua aliança com César e o filho dos dois, Cesarion. O assassinato de César mergulhou Roma em mais um período turbulento de guerra civil. Seus aliados mais próximos, entre eles Marco Antônio e Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto, buscaram não apenas vingar sua morte, mas também consolidar o poder dentro da República Romana. Diante desse cenário caótico, Cleópatra optou por agir com cautela e estratégia. Ela preferiu observar à distância, aguardando para ver qual lado sairia vitorioso da disputa que se formava entre os apoiadores de César e seus assassinos. Enquanto isso, no Egito, ela consolidava sua autoridade de maneira implacável. Em 44 a.C., ordenou que seu irmão e co-regente, Ptolemeu XIV, fosse envenenado. Com isso, eliminou uma ameaça interna e passou a governar sozinha, embora tenha proclamado seu filho Cesarion como corregente para reforçar a legitimidade de seu trono, ainda que, na prática, fosse ela quem detinha todo o poder. Esse período revela uma Cleópatra decidida e fria, plenamente consciente de que manter o trono exigia não apenas inteligência, mas também ações firmes. Ela aprendeu com os erros de seu pai e conhecia bem o ambiente traiçoeiro da corte ptolomaica, onde hesitação podia significar morte. Ao mesmo tempo em que os conflitos em Roma se intensificavam, ela sabia que o Egito, mesmo sendo oficialmente independente, estava profundamente enredado nas disputas de poder romanas. Seu futuro, portanto, estava longe de estar garantido. A imagem de Cleópatra, desde sua aliança com César, havia se tornado controversa entre a elite romana. Ela era alvo constante de rumores e campanhas difamatórias, sendo pintada como uma soberana sedutora e manipuladora,
interessada apenas em dominar Roma por meio de seu charme e influência. Essa construção de imagem não vinha apenas de seus inimigos, mas também era amplamente alimentada pela propaganda política da época, que via em Cleópatra uma figura perigosa para os ideais romanos. Sabendo disso, Cleópatra compreendia que precisava agir com ainda mais astúcia no cenário pós-César. No momento em que Roma se debatia entre facções sedentas por poder, ela já havia se estabelecido como uma governante de pulso firme. Conseguiu restaurar parte da estabilidade econômica de seu reino, eliminou rivais internos e estabeleceu laços importantes com figuras centrais da política romana. No entanto, a ascensão de novos protagonistas como Marco Antônio e Otaviano colocava novamente em risco tudo o que ela havia conquistado. A Guerra Civil Romana acabou arrastando Cleópatra mais uma vez para o centro da cena política internacional. Com habilidade, ela buscou formar novas alianças para proteger o trono egípcio e garantir um futuro para seu filho. Sua trajetória mostra como ela soube equilibrar os conflitos internos da dinastia ptolomaica com as ameaças externas, especialmente vindas de Roma, o império em crescimento, que dominava o cenário do Mediterrâneo. Foi através da sagacidade política, do carisma e da capacidade de tomar decisões arrojadas que Cleópatra conseguiu preservar sua autoridade em um dos períodos mais instáveis da história egípcia. A morte de César representou uma ruptura, mas também o início de uma nova fase em sua vida, repleta de riscos e oportunidades. A partir dali, ela teria que buscar novos aliados, lidar com velhos e novos inimigos e reforçar constantemente sua posição de poder. Sua futura aliança com Marco Antônio viria a ser decisiva e trágica, mas foi nesse período que ela demonstrou os atributos que marcariam sua era: perseverança, ambição e uma visão clara do papel que o Egito poderia exercer no tabuleiro geopolítico daquela época. A luta pelo trono egípcio, na verdade, foi apenas o início de sua jornada. Cleópatra não era apenas uma rainha lutando para manter sua coroa. Ela era uma estrategista moldando seu legado em um mundo onde as decisões de hoje definiriam o destino de impérios inteiros. Sua ascensão e permanência no poder mostram que, muito além do mito e da sedução, havia uma mente política afiada, comprometida em garantir não só sua sobrevivência, mas o lugar do Egito como uma peça central no xadrez do poder antigo. Após o assassinato de Júlio César, Cleópatra retornou ao Egito, diante de um cenário internacional instável e ameaçador. A morte de seu principal aliado em Roma representava não apenas uma perda pessoal, mas também um golpe profundo em seus planos políticos mais ambiciosos. Durante sua permanência em Roma, Cleópatra havia nutrido a esperança de que César reconhecesse formalmente Cesarion como seu herdeiro. Se isso ocorresse, seu filho poderia reivindicar um dia o trono tanto do Egito quanto de Roma, uma união que colocaria Cleópatra no centro do poder do mundo antigo. No entanto, a realidade política de Roma era mais complexa do que Cleópatra gostaria de admitir. As leis romanas, fortemente baseadas na tradição republicana e na preferência por herdeiros adotivos entre cidadãos romanos, tornavam muito difícil que um filho ilegítimo, nascido de uma rainha estrangeira, fosse aceito como sucessor legítimo. Embora César tenha reconhecido Cesarion em privado, jamais o fez de forma pública ou oficial. Ao contrário, adotou seu sobrinho-neto Caio Otávio, futuro imperador Augusto, como seu filho e herdeiro, decisão que mudaria o curso da história. Mesmo assim, Cleópatra não recuou. Em sua visão, Cesarion era o legítimo herdeiro de César e, mais do que isso, o símbolo de uma dinastia divina que uniria as maiores potências do mundo mediterrâneo. Em Alexandria, ela promoveu o filho como uma figura sagrada. Como fazia com sua própria imagem, associou Cesarion à religião egípcia, apresentando-se como uma nova encarnação da deusa Ísis e seu filho como Horus, o filho divino, destinado a reinar sobre céu e terra. Era uma estratégia de propaganda poderosa, que dava a ambos uma legitimidade não apenas política,
mas quase mística. Enquanto isso, Roma mergulhava em mais uma guerra civil, com as forças leais a César enfrentando os assassinos que desejavam restaurar a antiga república. Cleópatra, sempre cautelosa, evitou tomar partido imediato. Ela sabia que escolher o lado errado poderia significar a ruína de seu reino. Por isso, concentrou-se em fortalecer o Egito internamente. Iniciou uma série de reformas econômicas e administrativas, reconstruindo os sistemas de irrigação ao longo do Nilo, reformulando a política tributária e incentivando o comércio com potências mediterrâneas. O Egito, cuja riqueza vinha principalmente da produção agrícola, especialmente do trigo, começou a se reerguer sob sua liderança. Essa recuperação econômica não era apenas uma necessidade interna, era também uma ferramenta diplomática. Cleópatra sabia que o trigo egípcio era essencial para alimentar a população romana, especialmente em tempos de guerra. Ao garantir que o Egito fosse uma fonte confiável de abastecimento, ela se posicionava como uma aliada valiosa para qualquer facção romana que vencesse o conflito. A virada decisiva veio em 42 a.C., com a Batalha de Filipos. Nela, Marco Antônio e Otaviano, ambos herdeiros políticos de César, derrotaram os assassinos Bruto e Cássio. Como resultado, o mundo romano foi dividido entre os dois. Otaviano ficou com o Ocidente, enquanto Marco Antônio assumiu o controle do Oriente. Para Cleópatra, isso representava uma nova oportunidade. Ela já conhecia Marco Antônio desde sua visita a Roma anos antes, mas agora o reencontro tinha outro peso. Em 41 a.C., foi convocada a encontrá-lo na cidade de Tarso, na atual Turquia. Cleópatra, mestra da encenação política, preparou sua chegada como um espetáculo divino. Desfilou em um barco luxuoso com velas roxas, vestida como a deusa Afrodite, rodeada por servos representando cupidos. A cena impressionou profundamente Marco Antônio, que rapidamente se viu cativado por seu charme, inteligência e senso de poder. Daquela reunião nasceu uma das alianças mais notórias da história, pessoal e política. Marco Antônio via em Cleópatra uma parceira estratégica fundamental. Seu apoio significava acesso às riquezas do Egito, especialmente ao trigo e aos recursos financeiros necessários para sustentar seus exércitos. Para Cleópatra, a aliança oferecia proteção militar e, mais importante, a possibilidade de tornar real sua visão de Cesarion como herdeiro legítimo de César. Juntos, eles imaginaram um novo mundo, onde o poder seria compartilhado entre Roma e o Egito, e Cesarion seria o elo entre essas civilizações. A ambição de Cleópatra deixava claro que ela não pretendia ser apenas mais uma rainha ptolomaica. Seu objetivo era fundar uma nova dinastia, uma que unisse o sangue dos deuses egípcios e dos governantes romanos. A partir daí, cada passo seu seria dado com esse futuro grandioso em mente. Mas esse sonho grandioso atrairia também poderosos inimigos. Conforme Marco Antônio se envolvia cada vez mais com Cleópatra e seu projeto dinástico, Otaviano via ali uma ameaça direta ao seu poder. A tensão entre os dois lados cresceria rapidamente e acabaria por desencadear uma guerra total entre Roma e o Egito. Uma guerra que colocaria Cleópatra, Cesarion e o próprio futuro do Mediterrâneo em jogo. Sob o comando de Cleópatra, o rio Nilo se manteve como a espinha dorsal da economia egípcia. Ciente da importância vital da agricultura para sustentar a estabilidade interna e garantir a projeção internacional do reino, ela promoveu significativas melhorias nos sistemas de irrigação. Essas mudanças permitiram não apenas o aumento da produtividade dos extensos campos de grãos egípcios, mas também fortaleceram a posição do Egito como fornecedor essencial para Roma. Ao assegurar que a produção agrícola permanecesse alta, Cleópatra garantiu não só o abastecimento do Império Romano, mas também um fluxo contínuo de riqueza para sua nação, algo que ela soube usar com maestria como forma de influência política. Além de impulsionar a agricultura, Cleópatra teve uma visão estratégica para ampliar as rotas comerciais do Egito, principalmente com regiões do Mediterrâneo Oriental e até mesmo além desse território.
A localização privilegiada do Egito, no encontro entre África, Ásia e Europa, transformava o país em um verdadeiro epicentro de comércio. Aproveitando-se dessa vantagem geográfica, Cleópatra desenvolveu laços diplomáticos e comerciais com diversos reinos e cidades-estado vizinhas. Durante seu reinado, os portos egípcios se tornaram centros fervilhantes de trocas comerciais, movimentando mercadorias, pessoas e ideias, o que revitalizou a economia do país e restabeleceu a reputação do Egito como uma potência regional. Como parte de seu projeto de fortalecimento do prestígio egípcio, Cleópatra investiu pesadamente em obras públicas e empreendimentos arquitetônicos grandiosos. Ela ordenou a construção de novos templos, monumentos e edifícios públicos, frequentemente dedicados a divindades tanto do panteão egípcio quanto do grego, um gesto que unificava as diferentes identidades culturais do reino e solidificava sua autoridade entre todos os súditos. Cleópatra entendia como poucos o valor do simbolismo religioso na política e, por isso, cultivava sua imagem como encarnação viva da deusa Ísis. Essa associação não só reforçava sua legitimidade entre os egípcios, como também a apresentava ao mundo como uma líder com autoridade divina, algo que a diferenciava dos demais governantes de sua época. Os projetos arquitetônicos de Cleópatra iam além da religiosidade. Eles representavam declarações audaciosas de poder e prosperidade. Cada templo e estrutura erguida era uma demonstração da força econômica do reino e da capacidade de sua rainha de governar com grandeza. A capital, Alexandria, tornou-se o símbolo máximo dessa nova era de glória. Sob sua liderança, a cidade floresceu como centro intelectual e cultural. A famosa Biblioteca de Alexandria, parcialmente destruída durante conflitos anteriores, foi restaurada, e o ambiente urbano voltou a respirar arte, ciência e filosofia. Mesmo com a atenção voltada à política interna, Cleópatra não perdeu de vista os eventos cruciais que ocorriam em Roma. A disputa pelo poder entre Marco Antônio, Otaviano e os remanescentes do grupo que conspirou contra Júlio César tinha consequências diretas para o Egito. A rainha sabia que o destino de seu reino estava entrelaçado com o desfecho dessas tensões. Sua convivência anterior com César lhe havia proporcionado uma compreensão profunda da complexa engrenagem política romana. Cleópatra sabia que sua sobrevivência e a autonomia egípcia dependiam de uma aliança bem calculada com a facção vitoriosa. Em 42 a.C., a Guerra Civil Romana voltou a chamar a atenção de Cleópatra, agora observando atentamente o conflito entre as forças de Marco Antônio e Otaviano contra Bruto e Cássio, líderes do assassinato de César. A batalha decisiva de Filipos resultou na derrota dos conspiradores e consolidou o poder de Antônio e Otaviano sobre o mundo romano. Para Cleópatra, essa virada política era estratégica. Agora, os aliados de César controlavam Roma, e a hora de formar novos laços havia chegado. Cleópatra já conhecia Marco Antônio desde sua estadia em Roma, mas até então a relação era estritamente diplomática. Agora, com Antônio assumindo o controle das províncias orientais, inclusive áreas próximas ao Egito, ela viu uma oportunidade de ouro para reatar e aprofundar os vínculos. Antônio, por sua vez, compreendia o valor de uma parceria com o Egito. O país dispunha de riquezas e recursos indispensáveis para sustentar sua ambição de poder. O encontro entre os dois aconteceu em Tarso, cidade localizada na atual Turquia. Como uma verdadeira estrategista da política e da imagem, Cleópatra não poupou esforços para causar impacto. Segundo relatos do historiador Plutarco, ela navegou o rio acima em um barco adornado com ouro, velas púrpura e tripulação vestida como figuras mitológicas. Um espetáculo visual meticulosamente calculado para impressionar Marco Antônio. Vestida como a deusa Afrodite, ela personificava tanto o poder divino quanto o charme humano. Antônio, conhecido por seu gosto pelo luxo e por grandes encenações, ficou profundamente impressionado com a rainha. A química entre os dois foi imediata. A relação que se iniciou em Tarso rapidamente evoluiu para uma aliança política e pessoal de grande influência.
Cleópatra enxergava em Antônio a figura ideal para proteger o Egito da ameaça romana e garantir os interesses de seu filho, Cesarion, herdeiro de Júlio César. Já Antônio via na rainha egípcia uma aliada indispensável para seu domínio no leste e uma fonte generosa de financiamento para suas campanhas militares. De volta ao Egito, Cleópatra experimentou uma fase de renovada estabilidade. Com o apoio de Antônio, ela se sentia segura para reforçar sua liderança e implementar novos projetos. Ao mesmo tempo, Antônio contava com os cofres egípcios para alimentar sua campanha contra o Império Parta. Essa troca de apoio mútuo consolidou ainda mais a aliança. Para Cleópatra, esse era o momento de fazer avançar seu maior projeto: posicionar Cesarion não apenas como governante do Egito, mas como figura legítima no cenário imperial romano. Com seus destinos agora entrelaçados, Cleópatra e Antônio passaram os anos seguintes estreitando os laços entre seus reinos e entre si. Antônio passou longos períodos em Alexandria, onde a vida na corte ganhou contornos de esplendor e ostentação. O casal se tornou o centro das atenções e objeto de rumores em toda Roma. Para Cleópatra, essa era a era dourada de seu governo. O reino florescia, suas decisões eram respeitadas e sua influência crescia. No entanto, essa fase de glória também semeava as sementes de futuros conflitos. Enquanto Cleópatra reforçava sua presença no Mediterrâneo Oriental, Otaviano, herdeiro político de César, consolidava seu poder no Ocidente. A tensão entre ele e Antônio se intensificava, e o envolvimento de Cleópatra apenas aumentava a animosidade. Ainda assim, naquele momento, o Egito vivia uma fase de prosperidade e prestígio. A rainha conseguia equilibrar reformas econômicas, ações diplomáticas e investimento em cultura, o que fazia de seu reino uma potência respeitada. Por volta de 41 a.C., Cleópatra estava no auge de sua influência. Sua liderança se mantinha firme e estratégica, sempre voltada para proteger o futuro de seu filho e a soberania do Egito. O encontro com Marco Antônio marcava não apenas o início de um relacionamento histórico, mas também um novo capítulo nas intrigas geopolíticas do Mediterrâneo. Cleópatra e Marco Antônio formavam uma dupla improvável, mas extremamente poderosa. Ele, um general carismático e devoto à memória de César, fazia parte do triunvirato que comandava Roma ao lado de Otaviano e Lépido. Sua autoridade sobre as províncias orientais tornava seu pacto com o Egito ainda mais significativo. Para Cleópatra, essa era a chance de garantir a independência egípcia em meio ao avanço do imperialismo romano. Mais do que uma manobra diplomática, o envolvimento de Antônio com Cleópatra logo ultrapassou os limites da política. Ele ficou completamente fascinado por sua inteligência afiada, sua astúcia estratégica e seu magnetismo pessoal. A entrada triunfal da rainha em Tarso foi apenas o prelúdio de uma relação que, em breve, mudaria os rumos da antiguidade para sempre. Dizem que uma entrada triunfal pode mudar o curso da história, e foi exatamente isso que Cleópatra fez. Segundo relatos do historiador Plutarco, a rainha egípcia não simplesmente navegou até o general romano Marco Antônio. Ela encenou um espetáculo digno dos deuses. Subindo o rio Cídno, Cleópatra apareceu em uma barca luxuosamente ornamentada com ouro, velas de púrpura tremulando ao vento, vestida como a própria deusa Afrodite. Ao seu redor, jovens trajados como cúpidos abanavam suavemente a rainha, enquanto a embarcação deslizava com majestade pelas águas calmas. A cena não era apenas uma exibição de extravagância, era uma afirmação poderosa de divindade, uma jogada política cuidadosamente coreografada para posicioná-la não apenas como uma soberana, mas como uma entidade celestial. Marco Antônio, conhecido por seu gosto por opulência e espetáculos grandiosos, ficou completamente fascinado. A conexão entre os dois foi imediata e intensa, com desdobramentos que alterariam o equilíbrio do poder no mundo antigo. Após o encontro em Tarso, Cleópatra e Antônio viajaram juntos para Alexandria, cidade que pulsava como o coração cosmopolita do Egito.
Mais do que uma capital, Alexandria era um epicentro cultural, filosófico e científico, onde o saber era tratado como um tesouro. A famosa Biblioteca de Alexandria, mesmo tendo sido parcialmente destruída durante os conflitos anteriores, começava a se reerguer como símbolo de renascimento intelectual. O ambiente efervescente de Alexandria logo conquistou Antônio, que se viu imerso na riqueza, não apenas material, mas cultural da cidade. Cleópatra, por sua vez, enxergava em Antônio um aliado crucial, alguém que poderia legitimar sua posição no trono e garantir um futuro sólido para seu filho Cesarion, fruto de sua relação com Júlio César. Para ela, Cesarion não era apenas herdeiro do Egito, mas o elo vivo com a memória e o legado de César, o símbolo de continuidade e legitimidade imperial. Ao lado de Antônio, Cleópatra via a possibilidade de transformar esse sonho em realidade. Proteger o Egito da dominação romana e posicionar seu filho como figura central na política do império. Mas Antônio também tinha muito a ganhar. O Egito, com sua abundância de grãos, ouro e poder naval, era peça-chave para os planos militares de Roma. Na época, Antônio preparava uma ofensiva contra o Império Parta e precisava desesperadamente dos recursos egípcios para sustentar seus exércitos. Em troca da ajuda de Cleópatra, ele concedeu a ela territórios estratégicos do Império Romano. Partes do Líbano, da Síria e de Chipre passaram a fazer parte do domínio egípcio. Essas concessões não só fortaleceram a posição de Cleópatra, como ampliaram sua influência política na região oriental do Mediterrâneo. Apesar da força e da paixão que unia o casal, sua aliança não era vista com bons olhos em Roma. A elite romana, especialmente os aliados de Otaviano, o filho adotivo e herdeiro de Júlio César, passou a tratar a união de Cleópatra e Antônio com desconfiança e hostilidade. Cleópatra foi retratada como uma estrangeira ardilosa, que enfeitiçara o general romano e o afastava de suas obrigações patrióticas. Autores como Cássio Dião ajudaram a eternizar essa visão distorcida, descrevendo-a como uma mulher manipuladora que usava seus encantos para dominar os poderosos. Grande parte desse sentimento foi alimentado pela máquina de propaganda de Otaviano, que retratava Antônio como um traidor seduzido por prazeres exóticos. Segundo essa narrativa, ele havia abandonado sua esposa romana, Octávia, irmã de Otaviano, para viver entre as luxúrias da corte egípcia, rejeitando os valores tradicionais de Roma. No entanto, essa versão ignorava o fato de que Cleópatra e Antônio eram estrategistas experientes. Ambos entendiam que sua aliança era mutuamente vantajosa. Ela precisava da proteção política e militar dele, e ele dependia da riqueza e do poder estratégico dela para alcançar seus objetivos no Oriente. Enquanto os boatos circulavam em Roma, em Alexandria, o clima era outro. Cleópatra e Antônio viviam intensamente. Criaram um círculo de elite chamado Os Inimitáveis, formado por amigos, filósofos e artistas que desfrutavam de festas, banquetes e longas discussões intelectuais. Nesse ambiente de prazer e sabedoria, o vínculo entre os dois se aprofundava, tornando-se tanto uma união romântica quanto uma aliança de poder. Apesar do estilo de vida hedonista, os dois líderes estavam profundamente engajados nos assuntos de Estado. Antônio seguia focado em sua campanha contra os partas, enquanto Cleópatra governava com firmeza, ampliando as fronteiras do Egito e fortalecendo sua economia. Sob sua liderança, o Egito prosperou e tornou-se ainda mais relevante no cenário político do Mediterrâneo. O auge dessa aliança aconteceu em 34 a.C., com a famosa cerimônia das doações de Alexandria. Nessa ocasião, em uma encenação pública grandiosa, Cleópatra e Antônio apresentaram seus filhos ao povo, proclamando Cesarion como Rei dos Reis e legítimo herdeiro do Império Oriental de Roma. Cleópatra foi exaltada como Rainha dos Reis e seus outros filhos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, foram nomeados governantes de diferentes territórios. Essa cerimônia foi mais do que um gesto simbólico. Foi um desafio aberto à autoridade de Otaviano e à ordem romana vigente. Ao coroar Cesarion como sucessor de Júlio César,
Antônio negava implicitamente a legitimidade de Otaviano. Em Roma, o gesto foi recebido como uma provocação direta, inflamando ainda mais os ânimos e preparando o terreno para o confronto, que decidiria o destino de 3 impérios: Egito, Roma e o sonho de Cleópatra. A opinião pública romana foi abalada com a ideia de que Marco Antônio, antes exaltado como herói militar, estaria abrindo mão de sua identidade como cidadão romano. A sociedade romana se orgulhava de valores como austeridade, disciplina e bravura no campo de batalha. Princípios que um dia definiram a própria imagem de Antônio. No entanto, a narrativa criada por Otaviano transformou esse mesmo general em um símbolo de decadência. Ele foi retratado como alguém que trocou a honra romana pelo conforto luxuoso do Egito, entregue aos prazeres e à influência da rainha Cleópatra. Os romanos já nutriam há séculos um certo receio quanto aos reinos orientais, vistos como lugares onde o luxo excessivo e o autoritarismo corroíam a virtude. Otaviano soube explorar essas desconfianças com maestria. A imagem de Antônio, envolto numa vida extravagante ao lado de Cleópatra, foi amplamente divulgada como evidência de sua queda moral e política. Cleópatra, por sua vez, tornou-se o alvo principal da propaganda de Otaviano. Ela foi transformada em uma figura quase mítica de manipulação e sedução. A rainha estrangeira que, com astúcia e beleza, teria enfeitiçado 2 dos mais poderosos homens de Roma, primeiro Júlio César e depois Antônio. Os panfletos e discursos financiados por Otaviano se baseavam em preconceitos enraizados na cultura romana contra mulheres que exerciam poder político e contra líderes estrangeiros. Cleópatra foi descrita não como uma estrategista inteligente ou governante competente, mas como uma ameaça velada à estabilidade de Roma. Até mesmo historiadores romanos como Cássio Dião e Plutarco, que escreveram anos mais tarde, perpetuaram essa imagem, representando-a como uma mulher perigosa e calculista, capaz de usar seus encantos para subjugar figuras poderosas. Um dos pontos mais alarmantes promovidos por essa campanha foi a ideia de que Cleópatra e Antônio planejavam deslocar o centro do poder romano para Alexandria. Para os cidadãos de Roma, isso era mais do que política. Era uma afronta direta à própria identidade romana. A capital do império sempre fora vista como o coração do mundo civilizado, o eixo de toda a ordem e cultura. A simples possibilidade de vê-la substituída por uma cidade estrangeira era, portanto, intolerável. A chamada Doações de Alexandria, uma cerimônia pública onde Antônio concedeu vastos territórios orientais a Cleópatra e seus filhos, foi usada por Otaviano como prova de traição. Embora na prática essas terras já estivessem sob domínio de Antônio e o gesto tivesse valor mais simbólico do que prático, o ato foi interpretado como um sinal inequívoco de que ele havia colocado os interesses de uma rainha estrangeira acima dos de Roma. O povo romano, sensível a qualquer ameaça à sua soberania, rapidamente se voltou contra ele. A dimensão pessoal dessa rivalidade também foi explorada de maneira calculada. Antônio havia se casado com Octávia, irmã de Otaviano, como parte de uma aliança política. Ao abandoná-la para se unir a Cleópatra, Antônio não apenas rompeu com um pacto político, mas também ofendeu o ideal romano de família. Octávia era admirada como o retrato da esposa romana ideal, fiel, reservada e leal. O contraste com a figura exótica e poderosa de Cleópatra foi utilizado por Otaviano para destacar a corrupção moral de Antônio. Essa construção narrativa transformou Cleópatra em símbolo de tudo aquilo que Roma temia e rejeitava no Oriente: o luxo excessivo, o poder concentrado em uma monarca e a ameaça à república. A ideia de que Antônio havia sido domado por uma mulher estrangeira e estava ajudando a erguer uma nova dinastia, com ela e seu filho, Cesarião, era mais do que uma acusação política. Era um ataque aos valores mais profundos da sociedade romana. Otaviano, por outro lado, se posicionou como o verdadeiro herdeiro dos ideais republicanos. Ele se apresentava como um homem moderado, comprometido com o bem público,
disciplinado e digno de liderar Roma em tempos de crise. Essa imagem contrastava fortemente com a figura de Antônio, um homem visto como desequilibrado e cada vez mais afastado dos ideais romanos. A propaganda culminou em discursos públicos e ações legislativas. O Senado, influenciado por Otaviano, chegou a declarar guerra não a Antônio, mas a Cleópatra, dando à campanha um caráter de confronto civilizacional entre Roma e o Oriente. Essa manobra política foi brilhante. Ao colocar Cleópatra como inimiga principal, Otaviano evitava a percepção de que estava lutando contra outro romano legítimo. Assim, a guerra deixava de ser uma disputa interna pelo poder e passava a ser retratada como uma cruzada pela proteção da República contra influências estrangeiras e tirânicas. Cleópatra, por sua vez, estava plenamente ciente da imagem que estavam criando dela. Sabia que sua reputação estava sendo sistematicamente arruinada na opinião pública romana. Ainda assim, permaneceu firme. Com uma clareza estratégica impressionante, investiu fortemente no fortalecimento da marinha egípcia, preparando-se para o confronto inevitável com as forças de Otaviano. Enquanto isso, sua corte em Alexandria continuava a exibir sinais de riqueza e esplendor, o que servia como combustível para as acusações de decadência lançadas por Otaviano. As histórias sobre festas opulentas, banquetes intermináveis e luxo desmedido, verdadeiras ou não, circularam por Roma e contribuíram para consolidar a narrativa de que Antônio e Cleópatra estavam alienados da realidade e haviam se tornado uma ameaça real ao futuro da República. O palco estava montado para um confronto que não seria apenas travado com espadas e navios, mas que já vinha sendo vencido nas mentes e corações do povo romano. A batalha decisiva, a de Ácio, seria apenas o ato final de uma guerra muito mais profunda. Uma guerra de ideias, de imagens e de propaganda. Quando as forças de Otaviano e de Antônio se encontraram em 31 a.C., no litoral da Grécia, as tensões já haviam atingido um ponto de ebulição. Durante anos, a população de Roma havia sido convencida de que essa não era apenas uma guerra por poder, mas um combate pela alma da República. De um lado, Otaviano representava a ordem, a tradição e o futuro de Roma. Do outro, Antônio e Cleópatra eram retratados como agentes do caos, do despotismo oriental e da corrupção moral. O destino de duas civilizações estava em jogo. A batalha naval que se aproximava decidiria o controle de Roma, o futuro do Egito e o fim de uma era. Mas antes que os remos cortassem as águas e os projéteis cruzassem os céus, a vitória mais importante de Otaviano já havia sido conquistada, que ela acontecera dentro das fronteiras invisíveis da opinião pública. A mente dos romanos já estava do lado dele, e isso, mais do que qualquer embarcação ou espada, selaria o destino de seus adversários. A máquina de propaganda de Otaviano não cessava em pintar Cleópatra como a grande vilã da história, apresentando o conflito como uma luta contra uma rainha estrangeira que teria ameaçado o poder de Roma com sua frota. Com a vitória assegurada, Otaviano se preparava para marchar rumo a Alexandria, decidido a pôr fim ao reinado da rainha egípcia e integrar o rico Egito ao vasto Império Romano. Enquanto isso, em Alexandria, Cleópatra e Marco Antônio encaravam a dura realidade da derrota iminente. Antônio, arrasado pelo fracasso na Batalha de Ácio e pelo colapso de seu apoio político, mergulhava em um profundo desespero. Seu exército, antes poderoso e temido, fora praticamente dizimado, e muitos de seus aliados romanos já haviam desertado para o lado de Otaviano ou simplesmente o abandonado. A aliança entre Cleópatra e Antônio, que até então se sustentava na ambição mútua e na necessidade política, começava a se desfazer diante do peso esmagador da derrota. Os últimos dias de Antônio foram marcados por uma desesperança crescente, enquanto ele se preparava para enfrentar as forças de Otaviano que se aproximavam. Por outro lado, Cleópatra não se deixou abater. Com uma coragem férrea diante das circunstâncias adversas, ela iniciou os preparativos para uma resistência final em Alexandria, fortificando a cidade e mobilizando o que restava de sua marinha e exército.
na esperança de barrar a invasão iminente. Além disso, a rainha estendeu seus esforços diplomáticos, buscando apoio entre os aliados do Oriente, na tentativa desesperada de reunir forças suficientes para resistir ao avanço implacável de Otaviano. Para Cleópatra, a luta transcendia a simples sobrevivência pessoal. Era uma batalha para proteger o Egito e garantir um futuro para seu filho, Cesarion, que ela acreditava firmemente ser o herdeiro legítimo do legado de Júlio César. A Batalha de Ácio não foi apenas um confronto militar, mas um divisor de águas na história antiga, simbolizando o fim do ciclo interminável das guerras civis romanas e abrindo caminho para a ascensão de Otaviano, que se tornaria Augusto, o primeiro imperador de Roma. Para Cleópatra e Antônio, aquela batalha significou o colapso de seus grandes sonhos de criar um império unido entre Roma e Egito, e o começo de uma tragédia pessoal e política. À medida que Otaviano se preparava para marchar sobre Alexandria, o mundo de Cleópatra desmoronava rapidamente. A poderosa monarca que havia governado um dos reinos mais ricos e influentes do Mediterrâneo agora enfrentava a possibilidade real da extinção de sua dinastia. Ainda assim, mesmo diante desse cenário sombrio, sua determinação em proteger seu reino e seu filho nunca vacilou, guiando suas ações rumo a um desfecho dramático e cheio de resistência. Após o esmagador revés em Ácio, Cleópatra e Marco, Antônio retornaram a Alexandria conscientes de que a guerra ainda não estava terminada, mas também cientes de que suas chances de vitória se esvaíam rapidamente. A batalha havia destruído grande parte da força naval de Antônio, e o ânimo dos soldados e seguidores estava em frangalhos. A aliança que antes prometia mudar o destino do mundo antigo estava desmoronando, pesada pela sombra da derrota. Em Alexandria, o casal enfrentava a dura iminência da invasão de Otaviano, que, vitorioso em Ácio, não pensava em recuar. Sua campanha de propaganda havia pintado Cleópatra e Antônio como inimigos implacáveis de Roma. E agora, ele contava com o respaldo político e o poderio militar necessários para dar o golpe final e acabar com seu reinado. Para Otaviano, conquistar o Egito não era apenas uma vitória pessoal. Era um símbolo de sua ascensão definitiva como líder de Roma, eliminando de vez os resquícios das guerras civis que haviam consumido a República. Cleópatra, sempre estrategista, compreendia que os dias de Alexandria estavam contados, mas recusava-se a render-se sem luta. Reforçou as defesas da cidade, reuniu suas forças restantes e continuou a buscar aliados, mesmo que a maioria dos antigos apoiadores já tivesse migrado para o lado de Otaviano ou se mostrasse incapaz de ajudar. Sua prioridade máxima era proteger Cesarion, garantindo que o menino tivesse um futuro como herdeiro legítimo do trono egípcio e da herança romana. Enquanto isso, Marco Antônio mergulhava em uma profunda depressão. A derrota em Ácio destruíra seu espírito e minava sua autoridade junto aos poucos soldados, que ainda permaneciam fiéis. Muitos já o haviam abandonado, e os que resistiam estavam desiludidos com sua liderança. A relação com Cleópatra, que outrora foi um pilar de força e ambição compartilhada, agora se desgastava sob o peso da derrota iminente. A visão de um Egito e Roma unidos se desfazia, consumida pela tragédia que se aproximava. Com Otaviano avançando implacavelmente, Antônio fez uma última tentativa de reanimar seus homens, convocando-os para uma resistência desesperada contra as legiões romanas que cercavam Alexandria. Porém, seus esforços foram em vão. O moral dos soldados estava destruído, muitos desertaram ou se renderam, conscientes da superioridade esmagadora das tropas de Otaviano. O grande general romano encontrava-se agora isolado, sem forças para enfrentar o futuro sombrio que se desenhava. Enquanto isso, Cleópatra trabalhava incansavelmente para fortalecer a defesa da cidade, garantindo que sua marinha estivesse pronta para confrontar a frota de Otaviano caso fosse necessário. Apesar da esperança de um milagre, ela sabia que o tempo se esgotava rapidamente. A fama de Otaviano como estrategista militar era incontestável,
e a inferioridade numérica e estrutural das forças de Cleópatra e Antônio deixava claro que não seriam páreo para a máquina de guerra romana. No verão de 30 a.C., Otaviano alcançou as cercanias de Alexandria. O confronto final estava próximo, mas logo se tornou evidente que a resistência da cidade seria inútil. As forças de Otaviano eram numerosas, bem treinadas, e a moral do exército de Antônio estava em colapso. Muitos dos poucos seguidores que ainda restavam entregaram-se ou traíram Antônio. A frota de Cleópatra, antes uma das mais temidas no Mediterrâneo, estava devastada, e seus poucos navios restantes não poderiam rivalizar com a poderosa armada romana. Confrontado com a inevitabilidade da derrota, Antônio afundava em uma desesperança profunda. Tentou organizar uma defesa, mas sua luta era desanimada e consciente da tragédia que se aproximava. Em seus momentos finais, ele recebeu a notícia falsa de que Cleópatra havia tirado a própria vida. Tomado pela dor e pelo desespero, Antônio cometeu suicídio, cravando a espada no próprio peito, um ato romano tradicional para preservar a honra diante da desgraça. Ferido, ele foi levado até Cleópatra, que ainda estava viva, e morreu em seus braços, uma cena carregada de emoção e simbolismo, que selou o fim de uma das mais famosas alianças românticas e políticas da história antiga. Agora sozinha, Cleópatra enfrentava a força total da invasão de Otaviano. Com Antônio morto e Alexandria cercada, suas alternativas eram poucas. Otaviano entrou na cidade triunfante, ansioso para capturar a rainha e levá-la a Roma como um troféu de sua vitória, planejando exibi-la em um desfile que simbolizaria a supremacia romana sobre o Egito. No entanto, Cleópatra jamais aceitaria ser reduzida a uma prisioneira ou objeto de humilhação política. Seu maior medo era pelo destino de seu filho Cesarion, que, como herdeiro de Júlio César, representava uma ameaça direta ao poder de Otaviano. A esperança da rainha era que Cesarion um dia pudesse governar tanto o Egito quanto Roma. Mas agora, esse sonho estava à beira do colapso. Em uma última tentativa desesperada de salvar seu filho, Cleópatra organizou a fuga de Cesarion, tentando enviá-lo para um lugar seguro, longe do alcance de Otaviano. Infelizmente, esses esforços foram em vão. Otaviano, determinado a eliminar qualquer rival que pudesse contestar sua autoridade, ordenou a execução do jovem príncipe, apagando assim a última esperança de continuidade da dinastia tolemaica. Com a morte de Cesarion, o sonho de Cleópatra de unir Egito e Roma chegou a um fim trágico e definitivo. A herança de Júlio César se extinguia junto com o herdeiro, e a rainha ficou sozinha para enfrentar seu destino. Ciente da derrota completa e da inevitabilidade de ser capturada, Cleópatra tomou uma decisão final. Ela escolheria o momento e a forma de sua morte, recusando-se a ser humilhada nas mãos de Otaviano. Segundo relatos antigos, Cleópatra optou por tirar a própria vida utilizando o veneno de uma serpente, um símbolo da realeza egípcia. Embora os detalhes desse episódio permaneçam envoltos em mistério, sua morte foi uma declaração final de resistência e orgulho. Ela não seria levada como um troféu, mas partiria como a última rainha do Egito independente. Com o fim da vida de Cleópatra, a dinastia tolemaica chegou ao seu término definitivo. O Egito, que por séculos foi uma das nações mais ricas e influentes do mundo antigo, foi absorvido pelo Império Romano, marcando o encerramento de uma era e o início de um novo capítulo na história do Mediterrâneo. Octaviano, agora o governante incontestável de Roma, assumiu o controle da imensa riqueza e dos recursos de Egito, elementos essenciais para fortalecer seu domínio sobre o império. Ele daria o passo decisivo para se tornar Augusto, o primeiro imperador romano, marcando o fim da República Romana e o nascimento de um novo capítulo, o Império Romano. A queda de Alexandria, somada às mortes de Marco Antônio e Cleópatra, sinalizou o fim de um período turbulento, carregado de conflitos e transformações que moldaram profundamente tanto a história de Roma quanto a do Egito. A vida de Cleópatra foi marcada por uma busca incansável por poder e autonomia para o Egito,
que lutava para manter sua independência diante da força crescente de Roma. Ela formou alianças com alguns dos homens mais influentes da época, primeiro Júlio César, depois Marco Antônio, na esperança de forjar um futuro onde Roma e Egito pudessem coexistir sob seu comando. Contudo, apesar de toda sua astúcia e determinação, as forças romanas eram implacáveis, esmagando não apenas suas ambições pessoais, mas também o legado da dinastia Ptolemaica, que reinara por séculos. Mesmo após sua morte, Cleópatra permaneceu uma figura fascinante, símbolo da combinação entre poder, charme e tragédia. Sua ascensão e queda representaram o fim da tradição faraônica egípcia e o início da dominância romana na região. Sua inteligência, sagacidade política e coragem continuam a inspirar incontáveis obras, de peças teatrais a filmes, garantindo que sua memória como uma das líderes mais enigmáticas e poderosas da antiguidade jamais se perca. Seu reinado, com a morte de Marco Antônio e a derrota de suas forças, ela se viu sozinha diante da investida de Octaviano. A rainha, que por anos navegou nas intrigas políticas de Roma, entendia que suas opções eram limitadas, rendição ou morte. Para Cleópatra, a rendição jamais seria uma escolha viável. Antes do desfecho, sua principal preocupação era garantir a segurança de seu filho Cesarion, a quem via como herdeiro legítimo de Júlio César e possível futuro governante de uma união entre Egito e Roma. Sabia que enquanto ele vivesse, seria uma ameaça direta ao poder de Octaviano, que já deixara claro que não toleraria nenhum rival ao seu trono. Em um último ato desesperado, Cleópatra tentou enviar Cesarion para longe, na esperança de que pudesse buscar refúgio e apoio em terras distantes. Mas esse plano acabou traído, e o jovem foi capturado, sendo executado por ordem de Octaviano, um golpe final que extinguiu a dinastia Ptolemaica. Nos momentos derradeiros, Cleópatra estava imersa numa mistura dolorosa de tristeza e desafio. Sabia que Octaviano pretendia levá-la como prisioneira para Roma, transformando-a em um troféu vivo para suas celebrações de vitória. A ideia de ser exibida como uma conquista humilhante era algo que ela jamais aceitaria. Durante décadas, Cleópatra se apresentou como uma deusa viva, soberana de um povo e de uma cultura milenar, e jamais permitiria ser reduzida a um espetáculo de vergonha. Determinada a controlar seu destino até o fim, ela iniciou os preparativos para sua morte. Fontes antigas indicam que solicitou uma audiência com Octaviano, possivelmente tentando negociar alguma condição para si e para seus filhos. Mas o futuro imperador, pragmático e implacável, recusou-se a oferecer qualquer clemência. Visitando-a em Alexandria, ele encontrou uma rainha que, apesar da queda, ainda buscava piedade. Sem esperança, Cleópatra tomou a decisão mais poderosa de sua vida: escolher o momento e a forma de sua morte, recusando-se a ser capturada viva. A versão mais famosa de sua morte envolve o uso de um asp, uma cobra venenosa cujo ataque provoca uma morte rápida e relativamente indolor. O asp era um símbolo de realeza no Egito, e sua escolha por esse método foi tanto um ato simbólico quanto prático, reafirmando seu status real mesmo na morte. Historiadores discutem os detalhes. Alguns relatos afirmam que ela se vestiu com seus trajes mais nobres e se retirou para seu túmulo, recebendo o asp escondida em uma cesta de figos. Outros sugerem que ela pode ter optado por veneno, uma alternativa igualmente eficaz. Seja qual for o método, a mensagem era clara: Cleópatra morreria como uma rainha, com dignidade e controle total sobre seu destino, negando a Octaviano a vitória final de exibi-la como prisioneira. Quando os soldados romanos chegaram ao seu túmulo, encontraram Cleópatra já morta, envolta em vestes reais, com o asp ao seu lado. Seu último gesto não só impediu que fosse humilhada nas ruas de Roma, mas também selou sua imagem como uma das personagens mais poderosas e misteriosas da história. Sua morte ecoou pelo mundo mediterrâneo, marcando a vitória definitiva de Octaviano sobre seu último grande adversário. Rapidamente, Octaviano consolidou seu domínio sobre o Egito, transformando o reino milenar
em uma província do Império Romano. A riqueza egípcia, especialmente a produção de grãos, passou a alimentar a crescente população e o exército romano, fortalecendo ainda mais o poder do novo imperador. A narrativa de Cleópatra é um lembrete constante da complexidade inerente ao poder e da influência duradoura daqueles que o exercem, mostrando que seu nome e sua história continuarão a ecoar e inspirar gerações por séculos.